Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 2, versículo 8. Hoje nós vamos falar como o mundo te vê, amém? Então eu quero que você preste atenção aí para saber como o mundo te vê. Josué 2, versículo 8, a palavra diz assim: Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada um no teu altar, que o teu Espírito visite agora, Senhor, o nosso Espírito, o Senhor fale conosco, o Senhor nos ministre a tua palavra, tira agora tudo aquilo que é impedimento da carne, impedimento, Senhor, no mundo espiritual, para que essa palavra chegue aos corações, para que a tua palavra, Senhor, tenha efeito em nossas vidas. Nós profetizamos os frutos, as bênçãos do Senhor derramadas sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém, aplauda ao Senhor, amém, aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Bom, quando eu falo de mundo, eu estou falando do rumo que a humanidade tem dado à sua existência, amém? E desde que o homem pecou, ele começou a tomar decisões segundo a sua própria vontade. E ele foi criando, o curso deste mundo, segundo a vontade do homem, não segundo a vontade de Deus. É interessante que nós vemos que de geração em geração a história ela vai se repetindo, E cada dia que passa, a humanidade ela se degrada. Nós temos visto cada dia mais notícias de como está a humanidade, de tudo aquilo que o homem tem feito. E parece que na maldade um quer superar o outro, E tudo que não querem é se render a Deus. Tudo que as pessoas do mundo não querem, que o mundo não quer, é se render a Deus. Não quer obedecer a Deus. Por quê? Porque o pecado faz isso conosco. Nós, a partir do momento que pecamos, nos tornamos o quê? Filhos da desobediência. E como filhos da desobediência, a tendência é nos afastarmos de Deus. A tendência não é fazermos a vontade de Deus. E isso aconteceu com o homem. Quando ele sai do jardim, pela sua vontade de ter desobedecido a Deus, ele passa a ser o Senhor ali da sua vida. Ele passa a criar o seu destino, a criar a sua história. E o mundo foi formado dessa forma. Agora, só que quando o povo de Deus se posiciona, assim como você leu aí, o povo de Canaã, o povo que conquistou Canaã, a palavra ela fala que toda uma geração morreu no deserto. Por quê? Porque não acreditou que Deus tinha Canaã para eles. Eles não acreditaram naquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. E a palavra de Deus fala que eles morreram e uma nova geração se levantou. Uma nova geração que aprendeu os mandamentos, uma nova geração que conheceu a história do Senhor. E essa geração conquistou Canaã. Agora, você leu aí que quando eles foram espiar a terra, a palavra fala que Raabe, os hospedou ali para que eles vissem a terra e passou para eles exatamente como que o povo de Canaã via o povo de Deus. Olha, você leu aí, O povo se desanimou completamente, todos perderam a coragem, porque eles viram quem é o Deus que está acima de vocês.
Então, irmãos, para começarmos, nós precisamos entender que o mundo precisa ver como é o Deus que nós servimos, amém? Quando o mundo olha para nós, ele precisa enxergar o nosso Deus. Os povos ali começaram a enxergar o mundo espiritual, que sobre o povo de Deus havia um domínio diferente. Algo diferente estava sobre o povo de Deus. A marca daquele povo era de um povo conquistador, de um povo vencedor. Havia um histórico de vitórias, havia um histórico de conquistas. E isso o mundo precisa ver em nós. Amém? Esse histórico. O mundo tem que reconhecer quem é o nosso Deus. O agir de Deus na vida dos servos dele tem que gerar espanto para o mundo. Amém? Lá em João 15, versículo 18 e 19, eu quero que você abra aí a sua Bíblia em casa, em João 15, 18 e 19, Jesus ele advertiu os discípulos. Olha o que Jesus falou para os discípulos. João 15, 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertenciam ao mundo, eles os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Irmãos, Jesus pregava outro reino. Jesus, ele pregava um reino superior. E isso incomoda o mundo. Incomoda o mundo saber que existem pessoas que não vivem segundo o curso deste mundo, segundo as ordens que são dadas nesse mundo. Um povo que tem uma visão mais alta, amém? Eu creio que durante a pandemia, você pode ter ouvido aí de pessoas falarem assim, mas como você está tão bem? Como você não surtou ainda? Como que você está feliz? Olha o que o mundo está passando. Não é assim que a gente escuta as pessoas falarem? É assim que a gente escuta, né? E nós não vivemos segundo o curso deste mundo. E isso incomoda as pessoas, né? Que não vivem no mundo espiritual, numa atmosfera espiritual, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus tem. Por quê? Como que está o mundo, irmãos? As pessoas estão endividadas, estão se descabelando, né? Estão se separando, estão em depressão. Agora eu te pergunto, como está o povo de Deus? O povo de Deus está louvando, está adorando, está jejuando, está orando, está fazendo propósitos diante de Deus. Irmãos, tem pessoas que estão mudando de ramo de trabalho. Tem pessoas que Deus abriu porta de emprego no meio da pandemia, e não foi qualquer porta, não. Porta de excelência do Senhor. Nós temos aqui na igreja pessoas que abriram seus próprios negócios no meio de uma pandemia. Como assim? Você está entendendo como o mundo nos vê? Na contramão do sistema. Pessoas que estão sendo abençoadas, casamentos que estão sendo restaurados no meio da pandemia. Como pode isso? Totalmente diferente do que o mundo vive. Existe aquela história, né? De quando alguém que tem um vício se converte, um ciclo de destruição é quebrado. Porque o traficante perde um cliente. Mas uma família é transformada, uma nova história começa a ser escrita, amém? E o inimigo, ele se revolta. Porque não está mais segundo o curso que ele determinou para aquela pessoa. Porque o destino do mundo é a morte. E é a morte eterna. E é isso que o diabo quer. Que a gente viva esse ciclo de destruição, esse ciclo de morte. Só que nós vivemos na contramão, amém? Lá em 1 João 5,19, diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno.
Irmão, uma dica que eu te dou, não queira agradar a Deus e agradar ao mundo, você não vai conseguir. Ou você agrada a Deus, ou você agrada ao mundo. Ou você faz a vontade de Deus, ou você entra na visão que o mundo está pregando para você. Então nós precisamos nos atentar hoje à palavra de Deus. Porque Deus nos enxerga diferente do que o mundo nos enxerga, amém? Nele somos filhos, nele somos separados por Deus. Lá em Atos 5, versículo 29, a palavra diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, naquele momento, Pedro e os apóstolos estavam sendo julgados. E o julgamento deles foi o seguinte: olha, vocês não podem mais pregar o que vocês estão pregando. A partir de agora, vocês vão parar com isso, porque vai completamente fora daquilo que o mundo acredita, daquilo que o mundo vive. Vocês estão trazendo divisão nas casas. Por quê? Porque o evangelho, ele traz isso, né? A divisão, porque nós começamos a andar no caminho que é certo e a gente não quer mais aquilo que é errado e a gente vai cortando, a gente vai tirando da nossa vida. E eles foram orientados a pararem de pregar. E eles falaram: não dá, desculpa. Eu não posso parar de pregar aquilo que eu vi e aquilo que eu ouvi do Senhor. E, irmãos, isso é muito interessante, porque para que você viva as promessas de Deus, você precisa ouvir e ver o agir de Deus na tua vida. Amém? Ouvir a palavra, praticar a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra, mais o teu espírito deseja viver essa palavra. É importante que a gente olhe para a nossa vida hoje e pense: o que eu não tenho vivido na presença de Deus? O que está faltando na minha vida? O que está faltando? Eu preciso viver na totalidade aquilo que é vontade de Deus sobre mim, amém? Agora, eles foram orientados a pararem de pregar e o que eles falaram? Não. Importa agradar a Deus do que agradar a homens. E eu quero te fazer uma pergunta: e se o governo, e se o mundo todo falar que você não pode pregar a palavra de Deus, que você não pode vir à igreja, que você não pode mais servir a Deus, o que você vai fazer? Porque o inimigo, ele quer tirar de todo jeito as pessoas da presença de Deus. Tudo que o mundo oferece é para que você saia da presença de Deus. É para que você viva segundo a sua própria vontade. E não é isso que Deus tem para nós. E eu te pergunto: você vai parar de pregar? Você vai parar de orar? Quando foi dado um decreto que aquele que não se curvasse, né, diante da estátua, os homens que serviam a Deus falaram: não, nós vamos nos curvar somente diante de Deus, nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. Quando Daniel foi decretado que você não poderia orar a outro Deus, não poderia clamar a outro Deus, Daniel continuou fiel ao Senhor, ia todo dia no mesmo horário, abria sua janela e fazia a sua oração. O que aconteceu? O mundo se voltou contra ele. Para pará-lo, você não vai mais orar. E quantas vezes o mundo se levanta dentro da tua casa, na sua vida, no seu dia a dia, no teu trabalho, para te falar: ó, pare de orar, pare de ler a palavra, pare de buscar a Deus. É assim que o mundo quer te ver, mas não é isso que nós vamos fazer, amém? Não interessa, irmão, o decreto que o mundo tenha, nós vamos permanecer no Senhor, amém? Diga assim: ao vencedor, eu darei tudo aquilo que está lá em Apocalipse, né? Ao vencedor. As cartas lá, né, para Éfeso, para Filadélfia, para todas as igrejas do Apocalipse, são cartas direcionadas àquele que vencer.
Ele sempre termina, aquele que permanecer, aquele que chegar até o final, aquele que perseverar, amém? O mundo, ele nos vê e nos coloca contra a parede muitas vezes. Muitas vezes o mundo te vê e ele pergunta onde está o teu Deus. Peraí, mas você não tem fé? Quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Mas você não tem fé? E quando nós mostramos a nossa fé na situação que o mundo está vivendo, as pessoas ficam espantadas. Mas como você não surtou? Eu ouvi esses dias de uma pessoa, como que você continua sendo feliz? Com tudo isso que o mundo está passando, com tudo isso que a humanidade está passando, como você continua feliz? Porque o nosso reino não é daqui, irmãos, o nosso reino é eterno, amém? Passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar nas nossas vidas. E é isso que nós cremos, é isso que tem que nos motivar, amém? Será que nós servimos a Deus mesmo? Ou, diante daquilo que o mundo fala, a gente muda de atitude? Agora é a hora de nós mostrarmos, amém? Agora é a hora de nós mostrarmos. O povo de Deus, ele é vigiado. Sorria, você está sendo filmado, amém? Nós somos vigiados, o mundo fica olhando para nós, querendo ver uma brecha nossa para falar da gente, ou não é? É assim o mundo, nossa. Mas você não é cristão, como que você falou assim com o seu filho? Como que você deixou o seu filho de castigo? Você é julgado pelo que você faz, pelo que você deixa de fazer? O mundo sempre vai te olhar, mas sabe por quê, irmãos? Porque nós não estamos nas trevas, nós estamos na luz. Então tudo que a gente faz é uma carta aberta, a gente mostra. Né? Ontem estávamos no Clube do Livro, estávamos falando, né, sobre amar ao próximo. E é verdade, Jesus nos dá ali um desafio de amar ao próximo. Quem que está próximo de mim? Porque a gente fala, não, a gente tem que amar o mundo. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nós não amamos o mundo. Nós não nos entregamos pelo mundo. Quem fez isso foi Deus, amém? Ele só pede para você amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é aquela coisa, o que eu quero para mim, eu desejo para o outro. Agora, o que eu não quero que as pessoas façam para mim, eu não devo fazer para o outro. Certo? Agora, eu falar que eu amo a humanidade inteira é uma mentira, irmãos. Eu não amo. Nós não amamos. O amor é algo que tem que ser aperfeiçoado em nós. O amor de Jesus nos leva a fazer coisas por pessoas que nós nem conhecemos. Por pessoas que, nem fazem parte do nosso dia. O amor de Deus na nossa vida. Porque se nós olharmos para o mundo, no mundo não tem amor. No mundo só tem o quê? Julgamento. Quantas vezes você na sua casa parou e pensou assim, por que essas pessoas milionárias do mundo não resolvem o problema da fome no mundo? Por que essas pessoas mais ricas da terra não distribuem a sua riqueza e acaba com a fome na terra? Quem já pensou isso? Eu já pensei várias vezes, né? Quando acontece um desastre, quando um tornado ali destrói uma civilização, uma cidade, a gente fica pensando, não, mas as pessoas que têm condições, elas podem fazer. Mas, irmão, o amor de Deus não está no mundo. Amém? O amor de Deus não está no mundo. Hoje as pessoas até agem com solidariedade uns com os outros, mas, como foi dito ontem pela presbítera Claudiné, isso é compaixão. Eu tenho compaixão pelo próximo. Agora o amor é algo muito sério. E o mundo precisa ver esse amor na igreja, em nós, amém? Entre nós precisa se ter esse amor, entre nós precisa se ter esse amor.
Amém? Um cuidando do outro, um zelando pela vida do outro. Amém? Agora, o povo de Deus é julgado pelo mundo. O mundo olha para nós e pergunta: quem vocês pensam que vocês são? Eu não sei você, mas comigo já aconteceu várias vezes. De eu falar para uma pessoa assim, uma pessoa que não é serva de Deus, falar: porque eu estou passando por essa situação, e eu falar: eu vou orar, e Deus vai agir na tua vida. E a pessoa dá risada. Peraí, como assim você vai orar? Ué, eu sei o Deus que eu creio, amém? Eu sei o Deus que eu sirvo. Então é importante que eu invoque esse Deus. E aí você ora, e aí Deus faz o milagre, e aí a pessoa vem e te fala: nossa, mas a sua oração é boa, hein? Porque não é que Deus fez? Deus, ele faz milagres para tocar aqueles que são incrédulos, aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Nós temos testemunhos aqui hoje maravilhosos daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor operou. Irmãos, Deus, ele é infinitamente maior e ele faz coisas sensacionais que nós muitas vezes duvidamos. Imagina o povo de Deus ali para conquistar aquela terra. O Senhor falou: olha, vocês vão dar 7 voltas, a muralha vai cair, vocês vão conquistar. O Senhor já deu toda a orientação para eles, como eles iam fazer para conquistar aquela terra. Olha, cada tribo vai conquistar um lado, vai tomar posse de um lugar. Deus deu toda a orientação. O que eu quero que você entenda: nem sempre o mundo vai ver aquilo que Deus está falando com você. Às vezes a gente quer dividir com pessoas que não acreditam em Deus, que não têm experiência com Deus, o que Deus está fazendo nas nossas vidas. E eu não sei você, mas eu já me frustrei com isso, né? De falar para algumas pessoas e a pessoa não dá importância nenhuma. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, amém? Do que eu penso, do que eu peço. Você precisa saber quem é o teu Deus. Você precisa saber. Lá em 1 Coríntios 1, versículo 26. 1 Coríntios 1, 26 até o 29, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Paulo diz assim à igreja: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Irmãos, é maravilhoso esse texto, porque ele fala: pensa um pouquinho de como você era quando você foi chamado por Deus. Eu quero que você pense aí um pouquinho. Quem era você na fila do pão, né? Quem era você sem Jesus, irmão? Sem ter o chamado do Senhor? Como eram os seus propósitos? O que você queria na tua vida? Né? Os sonhos. Esses dias eu vi lá, olha, se você fosse aquilo que você sonhasse quando criança, o que você seria? Meu Deus, eu ia ser 1 milhão de coisas. Porque cada hora eu queria ser uma coisa, né? Eu só queria ser alta, né, gente? Eu orava para Deus fazer eu crescer, eu pedia, mas não teve jeito. Ele falou: não, filha, vai ser desse tamanho mesmo. O poder fica concentrado, né? É um poder que fica concentrado, né? Aí o perfume é melhor, né? Quando está concentrado, sabe o amaciante concentrado? Eu sou tipo amaciante concentrado, eu e a Vivian, né?
o poder fica mais concentrado aqui, né? Essa é uma boa, hein? Vocês gostaram dessa, hein? Vocês gostaram. Então, assim, pensa de como você era. Os planos que você tinha, ou às vezes não tinha plano nenhum. Essa que é a verdade, né? Sem Jesus, às vezes a gente fica viajando, né? Não sabe. Cada hora a gente deseja uma coisa, e como foi pregado na terça-feira, o desejo muitas vezes ele não se sacia, e você deseja e não encontra aquilo que você deseja. Se você for movido pelo seu desejo, né? E ele fala aqui, poucos eram sábios diante dos homens, segundo os padrões humanos. Poucos eram reconhecidos, né? Jesus saiu de Belém e eles falavam: pode vir uma coisa boa de Belém? Será que esse aí, filho do carpinteiro, filho de José e Maria, está fazendo milagre? É ele mesmo, vocês têm certeza? Pode vir alguma coisa do Jardim Tremembé, irmãos? Pode vir alguma coisa do Tremembé, do Carumbé, da Vila Albertina? Ô, glória! Pode vir, é desse jeito que o mundo nos vê. Mas você, Deus está fazendo isso na sua vida? É isso mesmo. É verdade que não faltou nada na sua casa durante todo esse tempo? É verdade que Deus te deu sabedoria para administrar ali? Ontem eu estava conversando com uma irmã e a gente estava conversando e falando como na pandemia Deus nos deu alguns direcionamentos. Muitas vezes, por exemplo, a farinha de rosca vencia lá no armário de casa. Mas na pandemia eu fiz bife à milanesa, né? Eu usei a farinha de rosca. Espera aí, o que eu tenho aqui para eu usar? Dá para fazer o quê? Eu vou fazer com o que eu tenho, vou evitar gastar. Hoje, mais ainda, né? Porque você não pode nem deixar aquele restinho de arroz na panela, né, irmãos? E jogar no lixo. É pecado hoje fazer isso. Porque o arroz está tão caro, né? Que você jamais vai deixar. Agora todo mundo vai raspar a panela de arroz, de feijão, é ou não é? Por quê? Deus, ele vai nos direcionando. Mesmo quando o mundo está se degradando, eu tenho certeza que não faltou arroz, não faltou feijão, não faltou o suprimento de Deus na tua casa, amém? O pão nosso de cada dia, ele nos dá. Agora, ele fala que poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Jesus nasceu numa manjedoura e os homens se espantavam. Como que um reino vai ser entregue a ele? Só que ele nasceu na manjedoura. A estrela brilhou e os magos vieram adorá-lo, amém? Trouxeram ouro, incenso e mirra. O melhor dessa terra estava aos pés de Jesus. Por onde ele passava, havia suprimento e abundância do Senhor. 5 pães e 2 peixes. Sobrou, todo mundo comeu e 12 cestos cheios sobraram, amém? A bênção estava sobre a vida de Jesus. Irmãos, quando nós seguimos ao Senhor, essa bênção ela precisa estar sobre a nossa vida. Você orar ali, colocar a tua mão na tua despensa, abrir a tua despensa e falar: Senhor, eu profetizo aqui. Eu profetizo, sabe, um monte de coisa gostosa. Você orar mesmo: Senhor, eu profetizo. Agora, se você andar no curso do mundo, se você olhar como o mundo vê, como que você vai fazer? Meu Deus, como que eu vou comprar arroz esse mês? Olha o preço do feijão. Jesus, o que nós vamos comer? Pãozinho o dia inteiro? Você está entendendo, irmão? Quando a gente vive na presença de Deus, a gente precisa crer que Ele está agindo.
E a palavra fala que Ele supre todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza, segundo a sua glória. Hoje é dia de você invocar o nome do Senhor. Eu falo para você que está aí na sua casa e você está passando alguma necessidade, abre o teu armário, coloca a mão, ora agora, abre a geladeira. Sabe o que eu faço? Eu limpo a geladeira quando ela está ficando vazia. E eu falo, estou limpando para dar lugar ao novo. Estou limpando para chegar as coisas gostosas. E Deus sempre traz, irmão. Deus sempre traz na hora certa. Todo mundo sabe que a gente pede, né, uma feira. E geralmente essa feira dura 2 semanas na minha casa. Esse mês durou 3 semanas a feira. Né? Muito tempo assim. E todo dia tinha as coisas, né, para fazer uma salada, legumes. Hoje eu falei, nossa, eu estou com saudade da salada, né, porque sábado a moça vai trazer a feira. Eu falei, ai meu Deus, preciso de uma saladinha e tal. Aí tinha uma abobrinha na geladeira, já fiz refogadinha. Quanto tempo fazia que eu não fazia uma abobrinha refogadinha? Abobrinha gostosa, né, Rafa? Rafa adora abobrinha, irmãos. Nossa, tem coisa melhor. Uma abobrinha fritinha, na sopa então, né, Rafa? O Rafael não gosta de abobrinha. Irmãos, nós não fomos chamados nobres. Amém? Quando o Senhor nos chamou, nós não tínhamos riqueza. Só que agora nós somos ricos no Senhor, amém? O que Deus tem feito na nossa vida, a saúde que Ele tem colocado sobre a tua casa, isso não tem preço. Não tem preço, cuidado de Deus. Quantos, né, dependem da área pública, do governo de saúde? E você que é servo de Deus, eu não sei você, mas eu faço isso. Senhor, abençoa, coloca os melhores enfermeiros, coloca a melhor pessoa para me atender, que ela me atenda, Senhor, como se eu tivesse o convênio mais caro do mundo. Pois Deus coloca. Em meia hora você sai de lá, você fala, meu Deus, olha como Deus é bom. Deus está cuidando, amém? Isso quando você não chega na calçada e já é curado, né, irmãos? Né, Rafael? Rafael, irmãos, ele chega na calçada, pode ser o posto de saúde, pode ser o AMA, ele é curado na hora. Se está com febre, a febre sai na hora, irmãos, não fica nem na fila. Deus já cura ali, ó, na porta do AMA, né? Mas por que isso? Porque Deus está cuidando de nós, irmãos. O mundo, às vezes, não vai ver esse cuidado de Deus na nossa vida, mas a gente vê esse cuidado todos os dias, amém? Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Diga assim, eu sou uma coisa louca do mundo. Amém? Nós somos as coisas loucas do mundo, irmãos. E o Senhor nos escolheu. Ele escolheu aqueles que são fracos. Quantas vezes você veio para a presença de Deus fraco, detonado, e você saiu renovado. Você saiu, sabe, vendo a glória de Deus. A sua fé foi renovada. Ele escolheu as coisas insignificantes. Quantas vezes o mundo olha para você e fala, você não é nada, você não é ninguém, você não vai dar certo. E o Senhor olha para você e fala, não, eu te escolhi. Vai, dê fruto. Dê fruto, mostre ao mundo a minha glória, mostre ao mundo quem eu sou, não quem eu sou. Quem Ele é, amém? Quem Ele é nas nossas vidas, é isso que o mundo precisa enxergar. Quando alguém olha para nós e pergunta, né, quem são vocês? Eu coloquei aqui. Nós, os que não são sábios para vocês, somos as coisas loucas, somos os fracos do mundo, os que aos seus olhos não são nada. Somos essas pessoas que aos olhos do mundo não são nada, não são ninguém. Paulo diz, convém que ele cresça e eu diminua.
O mundo não precisa me reconhecer, mas o mundo vai ter que reconhecer quem é o meu Deus, amém? Lá em Salmo 100, versículo 3 diz assim: reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Não queira a aceitação de todas as pessoas, não queira a aceitação do mundo. Para terminar, eu coloquei aqui: o importante hoje é você saber quem você é em Deus. O que o mundo pensa não vai mudar isso. Amém, irmãos? Fique de pé no teu lugar. O que o mundo pensa ao teu respeito não vai mudar o que Deus pensa ao teu respeito. A vontade que Deus tem sobre a tua vida, os planos do Senhor. Plano que Ele tem para o teu futuro. E eu quero que agora você feche os seus olhos e você vai orar na tua casa. Nós vamos orar aqui. E você clame ao Senhor agora. Clame ao Senhor. Porque muitas vezes você está aí preocupado da forma que o mundo te vê. Pois eu te digo, Deus te vê como filho. Deus te vê como eleito. Somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Povo chamado pelo Senhor, sacerdócio real. Assim nós somos na presença do Senhor, amém?